Prezados amigos que acompanham o meu canal do YouTube, começamos mais uma aula da série a respeito do comentário de Santo Tomás de Aquino ao Pai Nosso, e hoje trataremos do quarto pedido do Pai Nosso, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como foi feito anteriormente, como foi feita a correspondência à luz de Santo Agostinho entre os 7 dons do Espírito Santo, os 7 pedidos do Pai Nosso e 7 das bem-aventuranças em São Mateus, e conforme vocês viram na aula retrasada, quando eu trouxe uma obra sobre os dons do Espírito Santo, porque é preciso esclarecer realmente do que se trata para que se tenha a clara compreensão do que Santo Tomás aproveita de Santo Agostinho ao comentar o Pai Nosso e no que ele inova. Vale a pena falar mais algumas coisas a respeito dos dons, ou seja, repisar algo do que já foi dito a respeito dos dons do Espírito Santo e trazer alguns acréscimos. Então, a primeira coisa a reiterar é que os dons são disposições habituais permanentes, distintas das chamadas virtudes infusas. Esta distinção entre dons do Espírito Santo e virtudes infusas, ou seja, aquelas que o homem não adquire por esforço próprio, senão que recebe de Deus, é muito importante para Santo Tomás e alguns autores da escola neotomista, como o grande padre Garrigou Lagrange, na sua obra As Três Idades da Vida Interior, que agora está traduzida e bem traduzida para o português. Finalmente, o padre Garrigou, na minha modesta opinião, o principal teólogo tomista do século XX, começa a ter toda a sua obra traduzida, e aqui vale elogiar a Cultor de Livros pela qualidade editorial que está dando ao padre Garrigou. Então, ele mesmo, a certa altura deste primeiro tomo da sua obra clássica, As Três Idades da Vida Interior, assinala, salienta, distingue entre dons do Espírito Santo e virtudes infusas. Repito, aquelas que não são adquiridas por esforços humanos, senão que são recebidas do céu. Porém, com a seguinte advertência, que eu já fiz em alguma dessas aulas anteriores sobre o Pai Nosso, que uma mesma virtude pode ser adquirida ou infusa. Por exemplo, a virtude da coragem pode ser ou adquirida ou infusa. E entre as coisas que eu pus aqui na minha colinha temática, vale ressaltar que esses dons, como disposições habituais permanentes distintas das virtudes infusas, são necessários à salvação, segundo Santo Tomás, conforme eu disse na aula anterior. Santo Tomás nisto evoluiu no seguinte sentido: nas obras de juventude, como em seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, ele não diz que os dons são necessários à salvação. Porém, na Suma Teológica, obra de maturidade, ele destaca isso com toda a ênfase. Eles tornam os dons o homem dócil às inspirações divinas, a agir, e aqui a expressão é de Santo Tomás, prompte obediendum spiritui sancto, prontamente em obediência ao Espírito Santo. Os dons tornam-nos, digamos assim, docilmente passivos a esta ação divina. Então, trata-se de uma docilidade passiva, análoga, e a analogia quem faz é o padre Garrigou nesta obra, a de um barco à vela. O barco à vela está com as suas velas içadas e
As velas ajudam a navegação de acordo com a direção do vento e também, é claro, de acordo com a meta do navegante e também com todas as suas técnicas, as técnicas de que ele faz uso para chegar ao fim visado. Com a diferença que no caso dos dons, enquanto recebidos docilmente pelo homem, eles ordenam à criatura racional humana a salvação. Então, a diferença nesta analogia, o que há de semelhança é esta docilidade e o que há de diferença é que, no caso dos dons, quem define o fim é Deus. Então, só para não perdermos o fio da meada, antes de irmos ao texto de Santo Tomás, eu fiz questão de apontar aqui, numa espécie de escadinha ontológica, três coisas, três potências distintas ou três modos de atualização de inteligíveis na nossa alma que desaguam em diferentes realidades. Nós, como criaturas humanas, temos a luz da razão natural, ou seja, nós já temos na nossa forma entitativa esta capacidade de apreender o ser das coisas que contemplamos, apreender de modo assimilativo. Conhecer é assimilar o ser imaterialmente, o ser das coisas. Então, a luz natural da razão produz na ordem moral as virtudes adquiridas. Luz natural da razão, virtudes adquiridas. Razão iluminada, esta mesma razão, sublumine fidei, a razão iluminada pela fé, tem a correspondência com as virtudes infusas. Então, luz da razão natural, virtudes adquiridas, com esforço. Luz, razão iluminada pela fé, virtudes infusas. Esta é a correspondência. E efusão do Espírito Santo, que gera os dons, imprime os dons, os 7 dons na alma humana. Então, no caso da virtude adquirida, o fim é a vida moral, o fim visado é tornar o homem bom. Então, o homem bom é o pórtico, o ponto de deságue deste movimento de aperfeiçoamento humano no plano natural. O homem fiel na vida religiosa é o objeto, por sua vez, das virtudes infusas. E a vida religiosa, não custa lembrar, a vida religiosa, ela é uma virtude, a religião, segundo Santo Tomás, é uma virtude moral, e das virtudes morais é aquela que mais se aproxima das virtudes teologais, porque pela vida religiosa o homem presta o culto devido a Deus. E por fim, o Espírito Santo, no caso dos dons, ele gera o homem santo, é vida de perfeição espiritual. Para não perdermos o foco, o homem bom no plano moral é o fim da vida de virtudes adquiridas. O homem fiel na vida religiosa é o fim da virtude infusa. E por fim, o homem santo, vida de perfeição espiritual, a santidade é o fim desta ação do Espírito Santo na alma. E outra coisa que o Garrigou diz é que os dons dirigem outros dons, há uma hierarquia. Então, entre os 7 dons do Espírito Santo, esta hierarquia culmina no dom da sabedoria. A sabedoria é o principal dos dons do Espírito Santo. E ela começa, como vocês já viram, no temor de Deus. O maior deles é a sabedoria, os outros são, eu anotei aqui, instrumentais em relação a esse dom da sabedoria. Todos os dons, de alguma maneira, se coordenam entre si em ordem
ao dom da sabedoria, e este é por meio deste, melhor dizendo, que o homem fará uma imersão na vida espiritual profunda e, se levar a cabo, se for dócil neste sentido, de maneira perfeita, ele já começa a encaminhar-se neste mundo de contingências à pátria celeste. E outra coisa que Santo Tomás afirma é que todos os dons, estes mesmos que no Pai Nosso estão correlacionados a cada um dos pedidos, estão conectos, eles estão em conexão com a virtude da caridade, que de todas as virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais, é a mais importante de todas. Santo Tomás é enfático ao dizer que a caridade empresta sua forma a todas as demais virtudes. Todas as demais virtudes, sem este molde espiritual da caridade, tendem a desfazer-se rapidamente. E aqui uma frase do próprio Garrigou que eu anotei, depois eu vou ler aqui um trechinho desta obra magnífica que é As 3 Idades da Vida Interior. Abramos aspas. As graças das virtudes e dos dons, a graça, das virtudes e dos dons é mais perfeita que o dom de milagres, o dom de línguas e o dom da profecia, porque estes são, de certa forma, exteriores e não necessariamente implicam uma união efetiva com Deus. Então, é melhor estar na graça do que ter o dom da profecia, utilizá-lo e depois cair em desgraça. Então, a graça atual, que é importantíssima, é ela, com ela e nela, que a vida de santidade encaminha-se para o seu ápice, o seu cume, o seu Everest. Eu estou aqui com o livro do Garrigou e eu vou abrir na página onde ele faz uma correspondência importantíssima. Os dons, o que cada um dos dons aperfeiçoa. Então, nós temos as 2 potências superiores da alma, a inteligência e a vontade. E temos como plano inferior da nossa forma entes a sensibilidade. Então, os dons aperfeiçoam, diz o Garrigou, no caso da inteligência iluminada pela fé. E aí ele vai dizer para que serve cada um. Para a penetração da verdade, nós recebemos o dom do entendimento, isto no plano da fé. Para julgar as coisas divinas, nós recebemos o dom da sabedoria. Para julgar as coisas criadas, recebemos o dom da ciência. Para julgar as nossas próprias ações e as alheias também, diga-se, recebemos o dom do conselho. Então, para a penetração da verdade, dom do entendimento, virtude correspondente teologal é a fé. Para julgar as coisas divinas, dom da sabedoria, virtude correspondente é a caridade. Para julgar as coisas criadas, dom da ciência, virtude correspondente à da esperança. Para julgar as nossas próprias ações, dom do conselho, virtude, neste caso, cardeal, prudência. E no plano da vontade e da sensibilidade, relativamente ao culto devido a Deus, temos o dom da piedade no plano da religião, que é virtude moral. Vocês já viram em aulas anteriores desta série a que pedido do Pai Nosso está relacionado o dom da piedade. Contra o medo do perigo, o dom da fortaleza, ainda no plano da religião. E aqui é o caso de muitos mártires tão conhecidos da história do cristianismo. Então, relativamente ao culto de Deus, dom da piedade, isso na vontade. Contra o medo do perigo, na vontade e em parte na sensibilidade, já que o perigo nos afeta sensivelmente,
dom da fortaleza, ainda no plano religioso. Contra as concupiscências desregradas, dom do temor de Deus, virtude cardeal correspondente é a virtude da temperança. E aqui vale ler, vou ler um trechinho do Garrigou antes de entrar em Santo Tomás, e vocês vão ver que maravilha, só um trechinho. Os dons são necessários para a salvação. Por fim, se os dons são necessários para a salvação, segue-se que eles estão em conexão com a caridade, segundo a palavra de São Paulo aos Romanos, na Epístola aos Romanos 5:5, abre aspas, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, fecha aspas. O Espírito Santo não vem a nós sem os seus 7 dons, que acompanham assim a caridade, e que, em consequência, são como ela, perdidos pelo pecado mortal. Eles pertencem, assim, ao organismo espiritual. A expressão organismo espiritual é reiterada pelo padre Garrigou em diferentes obras. Eles pertencem, assim, ao organismo espiritual da graça santificante, que por essa razão é chamada, abre aspas, graça das virtudes e dos dons. E aqui ele cita Santo Tomás, Suma Teológica, Tercia Pars, questão 62, artigo 2º. Não se concebe, pois, que um cristão tenha uma elevada caridade, aquela que convém à perfeição, sem ter ao mesmo tempo os 7 dons do Espírito Santo em grau proporcionado. Embora talvez nele os dons do entendimento da sabedoria sejam exercidos de forma menos contemplativa que em outros, e mais prática, como acontecia, por exemplo, com São Vicente de Paulo e com tantos outros santos chamados a dedicar-se ao próximo nas obras da vida ativa. Então, outra informação importante é que os dons contemplam, tanto eles abarcam, eles referem-se tanto à vida ativa como à contemplativa. Cada um de nós tem uma vocação específica e ser dócil, passivamente dócil aos dons, entre outras coisas, ajuda-nos a descobrir qual é a nossa vocação. Esta graça, trataremos mais adiante da docilidade ao Espírito Santo e das condições que ela exige, na terceira parte desta obra. Mas podemos perceber desde já o valor desse organismo espiritual que é em nós a vida eterna começada, mais preciosa que a visão, que a vida física, que o uso da razão, no sentido em que a perda do uso da razão no justo não lhe tira esse tesouro que nem mesmo a morte nos pode roubar. Esta graça das virtudes e dos dons é mais preciosa também que o dom dos milagres, que o dom das línguas ou da profecia, pois estes são apenas sinais sobrenaturais, como eu disse, de certa forma, exteriores. E eu, aliás, fiz publicar no Brasil, pela editora Concreta, a obra de profecia, sobre a profecia de Santo Tomás, que eu indico a vocês. Eu não sei se ela ainda está à venda, creio que sim, basta fazer uma busca aí pela internet, que certamente quem o fizer encontrará em 2 volumes essa obra que eu fiz editar aqui no Brasil, sobre a profecia. Então, vamos lá. Vou achar aqui o texto, estou aqui com um livrinho, que é a base. Eu tenho tanto a edição latina, evidentemente, e outras traduções, mas estou valorizando a nossa tradução recente para o português, que foi levada a cabo pela editora que é da minha biblioteca católica. Então, já falamos no primeiro artigo, já falamos do prólogo do Pai Nosso, já falamos do primeiro pedido do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Do segundo, venha a nós o vosso reino. Do terceiro, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E agora trataremos do quarto pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos a Santo Tomás. Muitas vezes acontece de alguém, por causa do seu grande conhecimento e sabedoria, tornar-se
tímido. Provavelmente Santo Tomás estava falando de si mesmo, está aqui fazendo alusão a si mesmo, ele que era reservado e muitos o tomavam por tímido, e eu acredito mais essa suposta timidez a uma atitude profunda de decoro, de modéstia. Repito a frase: muitas vezes acontece de alguém, por causa de seu grande conhecimento e sabedoria, tornar-se tímido. E por isso é necessário ter coragem no coração. Que bela expressão. É preciso ter coragem no coração para não esmorecer diante da necessidade. Abramos aspas aqui com Santo Tomás para Isaías 40, 29. O Senhor é que dá força ao fatigado e que multiplica a fortaleza e o vigor daqueles que não são fortes. Fecha aspas. Essa coragem, porém, é dada pelo Espírito Santo. Abramos aspas para Ezequiel, com Santo Tomás. Entrou em mim o Espírito e me firmou sobre os meus pés. Ezequiel 2, 2. O Espírito Santo dá essa coragem para que o coração do homem não fale por medo de lhe faltar o necessário, mas acredite firmemente que tudo que é necessário será provido por Deus. Deus proverá. É um preceito, não uma ordem dada pelo Senhor ao modo de conselho, né, para que nós não nos preocupemos demasiadamente com o que vamos comer, vestir, etc. Ou seja, cada dia com a sua preocupação. Muitas pessoas são esmagadas no presente pelo passado do qual não conseguem livrar-se e pelos futuros que imaginam, muitas vezes de maneira patológica. Por isso o Espírito Santo, que dá essa coragem, nos ensina a pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por isso é chamado de Espírito de fortaleza. Note-se, porém, que os 3 pedidos anteriores, isto é muito importante termos em vista, rogam por coisas espirituais, as quais começam neste mundo, porém só se completam na vida eterna. Quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, pedimos que a santidade de Deus seja conhecida. Quando pedimos que o reino de Deus venha a nós, pedimos que sejamos partícipes da vida eterna. E quando oramos para que a vontade de Deus seja feita, pedimos que a vontade dele seja cumprida em nós. Todas essas coisas, embora comecem neste mundo, não podem ser obtidas perfeitamente senão na vida eterna. E continua Santo Tomás: portanto, convinha pedir algumas coisas necessárias que pudessem ser perfeitamente obtidas nesta vida presente. Então, como em tudo há hierarquia, não poderia ser diferente com a oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou. Há coisas espirituais e materiais e devemos preferir aquelas a estas, sempre, sem, no entanto, pensar ou imaginar que estas coisas, as coisas do mundo, são desimportantes. Elas só têm uma importância relativa com relação, ou seja, em sua relação com aquelas que têm valor absoluto em si mesmas, porque terão o seu complemento na vida eterna. Por isso o Espírito Santo nos ensinou a pedir coisas necessárias à vida presente, que são perfeitamente obtidas aqui. Ao mesmo tempo, isto serve para mostrar que também as coisas temporais são providenciadas por Deus. Neste sentido, dizemos: o pão nosso de cada dia nos dá, aqui na tradução do Gadot, está na segunda do singular, nos dá hoje. Mas vou manter aqui, como na leitura, como nós rezamos na segunda do plural, nos dai hoje, só para não gerar confusão na cabeça de desavisados. Por essas palavras, Cristo ensina-nos a evitar 5 pecados que costumamos cometer por causa do desejo das coisas temporais. Aí vamos ver uma vez mais como Santo Tomás, nestes comentários, alcança uma espécie de cume contemplativo espiritual. Então, são 5 os pecados que as pessoas costumam cometer por causa das coisas temporais.
O primeiro pecado é que o homem, por um apetite desmedido, busca coisas que excedem o seu estado e condição, não se contentando com o que lhe convém. E aqui, então, cobiça, digo eu. Se deseja roupas, não quer roupas de soldado, embora seja soldado, mas de conde. Não quer as vestes de clérigo, se é clérigo, mas as de bispo. Este vício, a cobiça, afasta os homens das coisas espirituais na medida em que o seu desejo se apega demasiado às coisas temporais. O Senhor nos ensinou a evitar esse vício, ensinando-nos a pedir apenas o pão, isto é, o necessário para a vida presente de acordo com a condição de cada um. Tudo isso é representado pela ideia de pão. Portanto, não nos ensinou a buscar alimentos delicados, diversos e requintados, o que faz o glutão, o vício capital, pecado capital da gula. Ele não apenas se refere ao excesso no comer, como também à busca de comidas sofisticadas. Então, repito a frase. Portanto, não nos ensinou a buscar alimentos delicados, diversos e requintados, mas o pão, sem o qual o homem não pode viver, porque é comum a todos. Abre aspas, o essencial da vida do homem é a água e o pão. Livro do Eclesiástico. Tendo, pois, os alimentos necessários e com que nos cobrir, contentemo-nos com isso. 1 Timóteo 6,8. Então, o primeiro dos 5 pecados que costumamos cometer por causa das coisas temporais é a cobiça. O segundo vício é que alguns, na aquisição dos bens temporais, prejudicam e defraudam os outros. Então, fraude e rapina é o segundo tipo de pecado que se costuma cometer, ou melhor, que costuma cometer quem está buscando mais do que o pão, no sentido de buscar coisas temporais excessivas. Este vício é muito perigoso, diz Santo Tomás, porque é difícil devolver os bens roubados. Ainda assim, esse pecado não é perdoado a menos que se restitua o que foi tomado, segundo Agostinho. E aqui ele cita uma carta de Santo Agostinho, a carta 153. E o Senhor nos ensinou a evitar esse vício, ensinando-nos a buscar o pão, o nosso pão, e não o alheio. Que coisa simples e profunda ao mesmo tempo. O Senhor nos ensinou a evitar esse vício, ensinando-nos a buscar o nosso pão e não o alheio, pois os ladrões não comem o pão que é seu, mas o de outros. Então, primeiro vício, pecado que se comete por causa das coisas temporais, cobiça. Segundo, fraude e rapina. O terceiro é a preocupação excessiva, ou seja, a solicitude excessiva com as coisas temporais, uma busca desenfreada, frenética às vezes, sempre pecaminosa. Há aqueles que nunca estão satisfeitos com o que têm, mas sempre querem mais, o que é desmedido, pois o desejo deve ser moderado de acordo com a necessidade. No meu livro de aforismos, Provérbios do Abismo, que será publicado em breve, há uma máxima que é a seguinte: quem não se contenta com pouco não se contenta com coisa nenhuma. Não deis nem a pobreza e nem as riquezas, abre aspas, né? Livro dos Provérbios. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me somente o que for necessário para viver. Provérbios 38. Então, esse vício da preocupação excessiva, ele realmente é mais comum. Santo Tomás salienta isto não só na obra que eu estou comentando, como em várias outras. O quarto vício é a voracidade desmedida. Aos que querem consumir em um dia o que seria suficiente para vários dias. E estes pedem não o pão de cada dia, mas o de 10 dias. E por gastarem demais, consomem tudo. Então o pedido do Pai Nosso é simples. É para o aqui e agora. O pão para os demais dias, deixamos essa preocupação. Não é que nós não devamos olhar para o futuro, mas porque no futuro
Claro que devemos olhar para o futuro, porque no futuro já presumimos que haverá obrigações a cumprir, necessidades a suprir, porém com tranquilidade e não com o coração turbado. Abre aspas, livro dos Provérbios 23, 21. Passando o tempo a beber e a pagar escotes, se arruinam. Outra citação agora que Santo Tomás faz, do livro do Eclesiástico: o operário dado ao vinho não enriquecerá. Então, quarto vício, voracidade sem freio. E quinto vício, este é gravíssimo, ingratidão. Quando alguém se orgulha de suas riquezas e não reconhece que tudo o que tem vem de Deus, isso é péssimo, porque tudo o que temos, seja espiritual, seja temporal, vem de Deus. Abre aspas, tudo é teu, e o que recebemos de tua mão, isso mesmo te oferecemos. Fecha aspas. Por isso, para remover esse vício, dizemos, dai-nos e o pão nosso, a fim de que saibamos que tudo que é nosso vem de Deus. Podemos aprender uma grande lição a partir disso, diz Santo Tomás. Às vezes alguém tem muitas riquezas e delas não tira proveito algum, apenas malefícios espirituais e temporais. Com efeito, algumas almas pereceram por conta das riquezas. E aqui é a citação do livro do Eclesiástico. Há ainda outro mal que eu tenho visto debaixo do sol, livro do Eclesiastes. Há ainda outro mal que eu tenho visto debaixo do sol e que é frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, nada falta à sua alma de quantas coisas deseja. Deus não lhe concedeu faculdade para comer delas, mas virá um estranho que há de devorar tudo. Fecha aspas. 6:1. Ainda há outra dolorosíssima miséria que eu vi debaixo do sol, tudo o livro do Eclesiastes. As riquezas conservadas para a ruína de seu dono, Eclesiastes 5:12. Volta a Tomás, devemos, portanto, pedir que as nossas riquezas sejam úteis para nós. E pedimos isso quando dizemos, dai-nos o pão nosso, isto é, fazer com que nossas riquezas nos sejam úteis. O seu pão da iniquidade nas suas entranhas se converterá interiormente em fel de áspides. Livro de Jó 20, 14 e 15. Vomitará as riquezas que devorou e Deus lhes fará sair das entranhas. Outro vício que envolve as coisas do mundo é essa preocupação excessiva. Ele aqui, Santo Tomás reitera, ele já havia falado antes desta excessiva solicitude, dessa preocupação excessiva aqui, quando deu esta catequese, estava com isso muito na cabeça. Há aqueles que se preocupam hoje com as provisões temporais para daqui a um ano. E quem tem esse tipo de preocupação nunca repousa, está sempre inquieto. Não vos aflijais, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mateus 6:31. Por isso o Senhor nos ensina a pedir que nos seja dado o nosso pão para hoje, ou seja, aquilo que é necessário para o tempo presente. Há também dois outros tipos de pão, diz Santo Tomás, o pão sacramental e o pão da palavra de Deus. Pedimos, portanto, o nosso pão sacramental, que é preparado diariamente na igreja, para que, assim como o recebemos em sacramento, também nos seja dado para a salvação. Abre aspas, eu sou o pão vivo que desci do céu. João 6,51. Abre aspas novamente, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação. 1 Coríntios 11:29. Então, o pão sacramental, Santo Tomás está fazendo uma advertência profilática, não necessariamente será ordenado a nossa salvação, só o será se, entre outras coisas, o consumirmos com as predisposições espirituais e morais necessárias. Outro pão é a palavra de Deus. Abre aspas, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fecha aspas, Mateus 4:4, conforme Deuteronômio 8:3.
Pedimos, portanto, que nos dê o pão, ou seja, a sua palavra. Assim, o homem alcança a beatitude que é fonte da justiça, pois, uma vez experimentadas as coisas espirituais, tornam-se mais desejáveis. E desse desejo surge a fome, e da fome a saciedade da vida eterna. Então, aqui o paralelo é com a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. Então, só para recapitularmos um pouco do que foi dito nesta aula, o presente pedido do Pai Nosso, ele tem essa conexão com a referida bem-aventurança que eu mencionei agora, mas tenhamos em vista que os 7 dons, estando todos eles implicados no Pai Nosso como referência, é tudo uma coisa só na mente divina, porém na nossa, que é finita e que precisa compor e dividir raciocínios para chegar à verdade, o que é verdade una e única na mente de Deus é na nossa mente, ainda que cheguemos a certas verdades com claro sentido de unidade, este sentido de unidade se dá em meio à multiplicidade. E não percamos de vista que as virtudes, como eu disse no início, adquiridas, elas geram o homem bom. As virtudes infusas geram o homem fiel. E os dons do Espírito Santo geram o homem santo. Então, meus caros, até a próxima aula desta série, que eu entrego a Deus aqui como um trabalho de partilha mesmo, de um tesouro espiritual, um pequeno tesouro espiritual dos muitos que Santo Tomás deixou em sua vasta obra, e que seja de proveito para alguns. Se uma só pessoa das que me assiste aqui das que me assistem nestes vídeos, melhorar o padrão de sua oração do Pai Nosso, eu já me sentirei pago e recompensado. Um grande abraço e até o próximo pedido.